Vencendo o medo com a coragem que vem de Deus. O medo é uma das armas mais eficazes que o inimigo usa para nos paralisar. Ele sussurra em nossos ouvidos que não somos capazes, que vamos falhar e que estamos sozinhos. Mas a verdade é que Deus nunca nos abandona. Em Isaías 41:10, ele nos diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Quantas vezes já nos sentimos incapazes diante de um desafio? Quantas vezes o medo nos impediu de seguir em frente? O inimigo sabe que, se deixarmos o medo dominar nosso coração, ficaremos paralisados e não cumpriremos o propósito que Deus tem para nós. Mas a boa notícia é que Deus nos dá a coragem necessária para vencer qualquer temor. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que venceram o medo confiando no Senhor. Moisés temeu quando Deus o chamou para libertar o povo de Israel, mas Deus garantiu que estaria com ele. Gideão se considerava o menor de sua casa, incapaz de liderar, mas Deus o chamou de valente guerreiro e o capacitou para a vitória. Davi, um jovem pastor, enfrentou um gigante com apenas uma funda e algumas pedras, mas sua confiança não estava em suas armas, e sim no Deus Todo-Poderoso. Ele declarou com ousadia: "Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos." 1 Samuel 17:45. Essa é a verdadeira coragem. Confiar que Deus está no controle, independentemente do tamanho da batalha. Muitas vezes o medo vem disfarçado de preocupações. Preocupação com o futuro, com as incertezas da vida, com a opinião dos outros. Mas Deus nos ensina que a nossa segurança está nele, e não nas circunstâncias ao nosso redor. Em Filipenses 4:6-7, somos instruídos a não nos inquietarmos por coisa alguma, mas apresentarmos tudo a Deus em oração, pois Ele nos dará paz. Se queremos vencer o medo, precisamos alimentar a nossa fé. Como? Buscando a Deus em oração, meditando na sua palavra e lembrando das promessas que Ele nos fez. O medo enfraquece quando fortalecemos nossa fé. O apóstolo Paulo, mesmo enfrentando perseguições, naufrágios e prisões, declarou com convicção: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Filipenses 4:13. Isso nos ensina que a coragem verdadeira não vem da ausência de medo, mas da certeza de que Deus está conosco. Se Deus está ao nosso lado, por que temer? Ele é maior do que qualquer desafio, maior do que qualquer gigante que se levante contra nós. Ele já nos garantiu a vitória. O medo pode até bater à porta do nosso coração, mas a fé precisa ser a resposta. Talvez hoje você esteja enfrentando um medo específico. Medo do fracasso, medo da solidão, medo do desconhecido. Mas Deus está dizendo para você: "Não temas, eu sou contigo. Confie, avance, creia." A coragem que vem de Deus é suficiente para te fazer vencer. Lembre-se, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. 2 Timóteo 1:7. Encha seu coração com essa verdade, caminhe com fé e vença cada temor com a coragem que vem do Senhor. A coragem que precisamos para seguir em frente não vem de nós mesmos, mas de Deus. Quando nos apoiamos nele, encontramos força para enfrentar qualquer desafio. Davi venceu Golias porque confiou no Senhor. Josué conquistou a terra prometida porque Deus lhe disse: "Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar." Josué 1:9. O medo tenta nos limitar, mas a fé nos impulsiona. Se olharmos apenas para as dificuldades, nos sentiremos fracos e incapazes.
Entanto, quando olhamos para Deus, entendemos que não estamos sozinhos e que Ele nos capacita para vencer qualquer obstáculo. Não foi a força física que deu a vitória a Davi, nem a experiência militar que fez Josué conquistar a terra prometida, mas sim a confiança no poder de Deus. Muitas vezes, queremos ter coragem apenas quando sentimos segurança, mas a verdadeira coragem vem antes da segurança. Deus não espera que tenhamos todas as respostas ou que vejamos todo o caminho à nossa frente. Ele quer que confiemos nele e demos passos de fé. Pedro andou sobre as águas porque manteve seus olhos em Jesus. No momento em que se distraiu com o vento e as ondas, sentiu medo e começou a afundar. Mas Jesus estava ali para segurá-lo e ensiná-lo a confiar. E nós? Quantas vezes sentimos que estamos afundando no medo, na ansiedade, na dúvida? Deus nos convida a olhar para Ele e não para as circunstâncias. A coragem que vem do Senhor não é baseada em emoções passageiras, mas na certeza de que Ele está no controle. Quando confiamos, encontramos força para continuar, mesmo quando tudo parece difícil. O apóstolo Paulo, que enfrentou perseguições, naufrágios e prisões, declarou com convicção: porque quando estou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Isso nos ensina que a força não vem de nós, mas de Deus que opera em nós. Moisés teve medo ao ser chamado por Deus para libertar Israel, mas Deus lhe disse: eu serei contigo. Êxodo 3:12. Essa é a chave para vencer o medo, saber que Deus está ao nosso lado. Ele nunca nos pede para enfrentarmos as batalhas sozinhos, mas promete estar conosco em cada passo. Se hoje você está enfrentando algo que parece impossível, lembre-se, Deus já preparou o caminho. Ele apenas pede que você confie e avance com coragem. A vitória não depende da sua capacidade, mas do poder dele. O Senhor é quem luta por você. O medo pode tentar nos dominar, mas a fé nos ensina a resistir. Assim como um soldado se fortalece com o treinamento e a disciplina, nós nos fortalecemos espiritualmente quando nos alimentamos da palavra de Deus e cultivamos uma vida de oração. Quanto mais conhecemos a Deus, menos espaço damos para o medo. Jesus nos ensinou que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter ânimo, pois ele venceu o mundo. João 16:33. Se ele venceu, nós também podemos vencer. A coragem que precisamos vem dele, e quando depositamos nossa confiança no Senhor, nada pode nos deter. Por isso, hoje, escolha a coragem. Não permita que o medo roube seus sonhos, sua paz ou sua fé. Deus te chamou para um propósito, e Ele te dará a força necessária para cumpri-lo. Levante-se, creia e siga em frente, porque o Deus Todo-Poderoso caminha ao seu lado. O medo pode tentar nos deter, mas a fé nos faz avançar. Quando confiamos em Deus, Ele nos dá a ousadia para vencer obstáculos, enfrentar gigantes e realizar o impossível. Muitas pessoas na Bíblia enfrentaram desafios que pareciam insuperáveis, mas pela fé seguiram em frente. Abraão deixou sua terra sem saber para onde ia, apenas confiando na promessa de Deus. Moisés teve que encarar o poderoso Faraó e libertar um povo inteiro, mesmo se sentindo incapaz. Esther arriscou sua vida para salvar sua nação. Todos eles tiveram algo em comum. Confiaram no Senhor e não permitiram que o medo os impedisse de cumprir seu propósito. Se olharmos para as dificuldades com os olhos humanos, podemos sentir medo. Mas quando olhamos para Deus, entendemos que Ele é maior do que qualquer problema. Davi não viu um gigante invencível em Golias, mas sim um inimigo derrotado pelo poder de Deus. Daniel não viu leões famintos, mas sim um Deus que fecha a boca dos leões. Os discípulos não deveriam ter visto uma tempestade ameaçadora, mas sim um mestre que acalma o vento e o mar.
Quantas vezes Deus já nos livrou e cuidou de nós? Quantas vezes achamos que não conseguiríamos, mas Ele nos sustentou? Se Ele já fez antes, certamente fará novamente. Ele nos promete em Isaías 43:2: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A coragem que vem de Deus não significa a ausência de medo, mas a decisão de confiar nele, mesmo diante do medo. Às vezes, pensamos que só poderemos agir quando não sentirmos mais medo, mas a fé nos ensina a dar passos, mesmo quando o medo ainda tenta nos assombrar. É por isso que Deus disse a Josué repetidamente: seja forte e corajoso. Josué 1:9. Quando colocamos nossa confiança no Senhor, Ele nos fortalece. A nossa segurança não vem das circunstâncias, nem da nossa força, mas do Deus que controla todas as coisas. Ele nunca nos abandona, nunca nos desampara. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Se hoje você está enfrentando desafios que parecem grandes demais, lembre-se, maior é o Deus que está em você. Não permita que o medo te paralise. Levante-se com coragem, pois o Senhor é o seu escudo e fortaleza. O medo pode gritar, mas a voz de Deus sempre será mais forte. Ele te chama para confiar nele, para crer que ele já preparou o caminho. Os gigantes podem aparecer, mas com Deus você é mais que vencedor. Hoje, decida vencer o medo com a coragem que vem do Senhor. Confie, avance e creia. Deus está ao seu lado.